taverna tá sempre aberta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um episódio do Última Poção, o seu papo de taverna semanal sobre videogames. Eu sou o Paquito, o Berserker Capixaba, e junto comigo o alquimista dos streamings, Eric. Cara, eu deveria ter vindo gravar bêbado hoje, cara. O episódio 51. O episódio é o 60, mas ele ainda não percebeu. E depois dessa perdição toda regada a muito álcool, se junta a nós o paladino da edição Lucas. Isso definitivamente não seria uma boa ideia. Dado que quando ele resolveu preparar caipirinha já deu ruim, né? Já pensou algum dia fazer isso? Nossa. Não, imagino. Gente jovem fazendo esse tipo de coisa, nunca, né? Mas enfim, galera, a gente se juntou aqui hoje pra ler os comentários de vocês, ler as cartinhas, comentar um pouco em cima, zoar com a cara de vocês, se a oportunidade surgir também. Então, não vai ter muita enrolação, não. Vamos pra leitura dos comentários, cola na conversa aí, vem escutar o que a gente acha dos comentários de vocês. Vambora! Então, sem muitas delongas, galera, sem muita enrolação, vamos começar aqui pela nossa caixa de e-mail. Muito obrigado a todo mundo que mandou e-mail lá no ultimapoção@gmail.com. A gente vai pegar alguns pra ler agora. E-mails bem longos, nossa audiência gosta bastante de escrever. E dessa vez teve bastante, né, cara? Geralmente tem um e-mail longuíssimo, dessa vez tem uma porrada. Então vamos ver o que dá a gente Dessa vez tem fazer 5 e-mails longuíssimos. Do mesmo cara, sacanagem. Mas enfim, muito obrigado a todo mundo que tá escrevendo. E você que caiu aqui de paraquedas ou tá ouvindo a gente há pouco tempo, escreva um e-mail pra gente também. A cada 10 episódios, mais ou menos, a gente pega pra ler. E, enfim, vamos dar continuidade aqui. Sintam-se convidados a participar do programa também. Vamos lá. O primeiro e-mail aqui é do nosso amigo Odair. Ele escreve feedback atrasado sobre o nosso episódio de Nintendo DS. Mas ele escreve assim: Oi pessoas, aqui é o Odair, mas podem me chamar de Oda. Estou aqui querendo falar sobre Nintendo DS. Tô só 5 episódios atrasados. E até lerem vai ser uns 20. Não, relaxa, estamos nos 60. Não deu 20 episódios, não. Mas é a vida do concursado que me foge a cabeça. Queria ter mandado antes, mas se nem a faculdade eu fiz a tempo, imagine e-mail. Mas vamos ao tópico. Caraca, que específico. Primeiro, como sempre, os episódios estão muito foda. Me sinto na época que eu ouvi o final do podcast Cidade Gamer, e isso é um puta elogio. Ah, sim, não sei, porque se o cara é finado, se o podcast é finado... Ele tem toda a razão. Eu não sei, mas tô com medo do os nosso bons futuro. morrem cedo, tô cara. com medo do nosso futuro aí. The Good Die Young, mano. Né? Mas dizem que vaso ruim não quebra, né? Só tem maluco nesse podcast. Mas a gente dura. Só que a gente não é um vaso, a gente é um podcast. Como os bons morrem cedo, é bem provável que a gente dure muitos anos aqui. Dependendo da nossa qualidade, a gente vai ter vida eterna, né? Vambora. A forma como vocês vão de coisas normais pro caos é muito satisfatória e engraçado. Ouça o próximo episódio, então. Principalmente pra mim, que escuto enquanto faço a limpeza da escola, que muitas vezes é o que me salva. Outras coisas, como a preocupação pra não passar informações erradas, como no episódio do Peter Molyneux, foi incrível. E a edição não deixa calhar mesmo nos episódios mais longos. Aí, tá elogiando sua edição, Lucas. Obrigado. Cara, a preocupação como não passar a informação errada, e ele realmente quis muito elogiar a gente, mano, porque até eu discordo disso aí. Cara, ninguém tá preocupado com isso, cara. A gente só passa a informação, tá? E se tiver errada, a gente faz uma errata, cara. A gente até pensa, né? Mas aí o problema é que a gente é burro, tá ligado? A gente erra mesmo assim. É capaz da errata tá errada, né? Se a gente resolver fazer. Então a gente só deixa quieto. Capaz de a gente achar que tá errado, tava certo, ainda corrigir o que tava errado, o que tava certo, mas tudo bem. Tem isso também. Ele segue aqui. Segundo, agora vamos se divertir e falar de DS. Minha história com DS é a inexistência à época de lançamento. Eu era só um pobre fudido que nem revista de banca de jornal conseguia comprar. Até porque não tinha na minha cidade, tinha que ir pra outra cidade comprar em sebo. Mas, tem uns 2 ou 3 anos, eu comprei um R36S, também conhecido como portátil da China, de melhor custo-benefício atualmente. E eu joguei algumas coisas dele, principalmente Pokémon Black 1, Soul Silver e Pokémon Black 2. Uma pena que o Paulo não tá aqui pra gente ler, né? Mas eu discordo sobre... Pode falar. Não, rapidinho, só comentar pra ele que, assim, excelente escolha.
tá? Excelente escolha. R36S é um excelente emulador portátil. E Pokémon Black White, apesar do que o Paulo fala, é um jogo bom também. Eu também acho, né? Com certeza. Alguns dizem que é o melhor Pokémon, né, cara? Vamos lá. Mas eu discordo sobre o que falaram de Pokémon Black White. Pra começar, saibam que eu vi muito Pokémon na Rede TV, mas lá por 2010 eu parei de acompanhar e voltei em 2018 e 2019 pra ver o XYZ, mas não terminei. Joguei só os de GBA, mas nunca terminei também, então apesar de ter nostalgia sobre a primeira geração, a geração de Pokémon Black 1 e 2 é muito superior. Aguarde xingamentos do Paulo. Eu entendo que eles são só uma reimaginação da primeira, mas não é nível Power World de reimaginação. Ela é muito bem pensada, não só para mudar o original, mas para dar novos contextos para o que aquele bicho é, focando nas diferenças entre eles e não nas igualdades. Eu amo todos os Pokémons daquela região, daquela geração. Aí vem o plot twist. Mas o que ele discorda da gente? Porque a gente concorda com isso, tá ligado? É bom pra caralho. Sim. Né? Ele segue aqui. Pena que Pokémon Black 1 é uma merda. Ah, não. cara. Não. Eu vou cortar isso. Cara, Não, eu vou pena que o cortar. Paulo não tá aqui, cara. Não, eu vou cortar isso. Ô, amigo, ele se deu mal porque o único que concordaria com ele nisso era o Paulo. Ele não tá aqui, E o então, Paulo não irmão. tá E assim. Mais um e-mail do sem Odaí. contar- O Odaí segue recordista. Sem contar que são 5 pessoas contra 2, então a gente já ganhou, né? Exato. Né? Jogar esse Até jogo... o Paulo tá contra ele mesmo, né? Pra ser 5 pessoas contra 2, então. Mas o que eu ia dizer, cara, o Odaí segue recordista e mandar e-mail que tá errado, né, cara? Incrível. Parabéns aí, Odaí. Parabéns, 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 parabéns. Parabéns. Jogar esse jogo foi um caos. Minha experiência com ele foi mais próxima que um portátil poderia ser. Jogava um pouco todo dia, nos meus momentos de descanso no trabalho de professor, e cheguei na primeira Elite 4 com 50, 60 horas de jogo, sem perceber isso. Mas não no bom sentido. Parece que os escritores foram impedidos de trabalhar e por conta disso, o ritmo do jogo foi pra casa do chapéu. Em Pokémon ninguém espera uma história ou ritmo incrível, mas pela primeira vez Pokémon parecia querer se auto-questionar sobre o que eles fazem até lá, trazendo as críticas de fora. Rinha de galo autorizado por crianças pra dentro da história. Mas eles não fazem nada com isso. Isso em caps, ele tá puto. Mas eles não fazem nada com isso. O N, que me foi vendido como um puta personagem, só fica todo encontro falando baboseira que dá pra resumir como rinha de galo é errado, mas o jogo continua fazendo rinha de galo, então não importa nada disso. Até um parênteses aqui, ia ser meio tenso, né? Tipo, o jogo é, no fim das contas, Pokémon é rinha de galo. Então pra resolver contra alguém que não quer rinha de galo, você tem que resolver na rinha de galo. Ninguém nem tenta fingir que o ideal do N é possível, mas não como se isso fosse um plano. Na experiência do jogo, é 50 horas de você andando e falando com gente mais genérica que a equipe Rocket, e não me passou a sensação de evolução em nada. E isso, numa franquia focada em evolução, é no mínimo contraditório, mas claramente um problema quando você tenta fazer uma história. E quando eu cheguei na primeira Elite 4, fiquei muito desconfortável, porque achei que ainda estava no começo. O erro pra mim é claro quando o jogo parece dizer que é uma coisa, e faz outra. Se tivesse a opção de entrar pra equipe vilã ou pelo menos copiar o N e ele se juntar a você pra ensinar outras pessoas a fazer igual, essa história se justificaria. Mas parece que você só luta contra copo de plástico, escuta um cara chato falar que rinha de galo é errado 10 vezes, luta contra ele sem motivo e depois tem que grindar 20 níveis pra vencer a Elite 4 de verdade, porque na primeira vez você não ganha de verdade. Todos os argumentos deles são invalidados, com a parte que eles querem capturar Pokémons para evitar que os Pokémons sejam capturados, tá? Então, todos... Não, mas eu acho que é disso que ele tá reclamando. Não, inválida qualquer... Mas ainda assim é inválida, cara. Ainda assim é inválida. Quando tu tá jogando e tu vê essa cena, tudo faz valer a pena, cara. A tua vida muda, entendeu? Mas então não é, a história não é sobre ativismo, a história é sobre hipocrisia, tá ligado? É os caras falando, ó, não faz isso que é errado, sendo que no fundo eles estão fazendo também, tá ligado? Só que assim, no final das contas, eu concordo até, cara, realmente, o jogo puxa essa história aí e não faz muita coisa com ela.
Porque é um Pokémon, tá ligado? Eu acho que, assim, o erro de Pokémon Black é ser o único Pokémon que tem alguma história, tá ligado? Aí você vai achar que vai ser um bagulho bom e no final das contas é só Pokémon mesmo, tá ligado? Não tem muito o que fazer. Sim. O maior problema, na real, do Black 1, do Black White 1, é que a narrativa fica muito rasa, porque no fim das contas, o plano do vilão de verdade não é o ideal do N. Ele tá usando o N como a figura carismática pra convencer as pessoas daquilo, mas o vilão mesmo quer outra coisa. Então fica essa discussão muito rasa no fim das contas, de fato. Mas é o que o Eric falou, é Pokémon, a gente vai esperar o quê de Pokémon? Eu acho que o errado é o Odair esperar alguma coisa. Ah, e assim, pelo menos, assim, pelo lado bom da coisa, o Odair pelo menos não tá comparando Pokémon Black a Dragon's Dogma, né? Traumatizou. Brincadeira, Odair, brincadeira, zoando. Depois dessa tragédia, fui jogar o Soul Silver e ele prova meu ponto. Ele faz exatamente as mesmas coisas do Black 1, mas ele em momento nenhum mentiu dizendo que tinha uma história interessante e profunda. Então rodou muito bem e zerei que nem senti. Isso mesmo. O jogo perfeito dessa geração, no caso Nintendo DS, pra mim, é o Black 2. Tem os mesmos Pokémons da região, as mesmas gimmicks bobas pra online que o primeiro jogo, mas ele é só uma jornada de treinador Pokémon até a liga. Mesmo a equipe vilã aparecendo de novo, ela se rebaixou a uma equipe Rocket, genérica, e isso funcionou. Até fui atrás de todos os fugitivos da polícia antes de acabar o jogo e consegui me divertir. A experiência foi tão boa que Pokémon Black se tornou meu jogo favorito da franquia. Ó o plot twist do plot twist aí. Eu não joguei todos, nem terminei todos que comecei. Sou muito ruim pra fazer time e escolher movimento. Mas entre rejogar o Black 2, o Soul Silver ou o Ultramon, eu prefiro rejogar o Black 2. E aí encerra aqui o e-mail dele. Brigadão aí pelo e-mail, Odair. E eu ainda não joguei o Black 2. Eu também não, nunca joguei Black 2. Eu tive o Nintendo DS, mas não tive acesso a esses aí antes dele ser roubado. Confesso que ainda quero jogar um Pokémon na minha vida, cara, porque é o tipinho, é um joguinho muito interessante se jogar, cara. Mas é aquela, tem jogo dado demais, que Dado que a gente meio que adotou o Rock'n'Roll aqui pra taverna, você tem que jogar o o Black nosso White aí. Eu tenho promessa de pegar Pokémons no Red, né? Mas, enfim, pelo visto não vou cumprir. Mas então, no final das contas, conforme o e-mail dele foi avançando, ele meio que concorda com o que a gente falou também, né? O erro do Black é ser o único Pokémon com alguma história, tá ligado? Só que assim, eu particularmente, eu prefiro que algum Pokémon tenha tentado alguma coisa, ainda que ele não conseguiu finalizar, do que o que ele voltou a se tornar, né? Que é um monte de nada que tu só é mecânica pela mecânica e a história tá ali só com uma pinceladinha de nada, tá ligado? Sabe o que eu percebo como, não sendo jogador de Pokémon, sendo o fã de Pokémon só lá da primeira e segunda geração, por exemplo, tá vendo de fora, né? É que o jogador de Pokémon gosta de jogar Pokémon pra pegar os Pokémons, e só. É só pra isso que serve Pokémon, pra eles, entendeu? Minha opinião, tá, gente? A minha percepção da coisa. Então, quando colocou algo a mais, dá aquela sensação de, opa, tá mexendo no meu precioso aqui. Não mexe no meu precioso. É isso que eu entendo. E eu não tô falando isso pra criticar, tá, gente? Não é isso. Não tô falando que vocês estão errados. Não é isso. Eu só acho que isso é um problema pra quem ama a franquia. E eu, inclusive, acho isso muito legal, né? Mas, enfim. Não, mas é válido essa observação. Tanto que eles não tentaram de novo, né? Exato. O Black White, quando você vê na comunidade... Você vê a internet afora e ele é lembrado quando se trata de roteiro. E ao mesmo tempo, tu é um Pocopia com muita história, né? História pesadaça e que fez muito sucesso, né? Sim, mas é outra pegada. Só que é outro também, jogo, né? outro tipo de jogo. E é pra outro público também, não é pro público da iRad de Pokémon, tá ligado? Sim. Mas enfim, Odair, brigadão pelo e-mail e brigadão por sempre estar comentando aí também, sempre estar participando com a gente. Vamos dar prosseguimento aqui então na leitura dos e-mails. O Lucas vai ler o próximo aí pra gente. Então eu vou ler aqui o e-mail do nosso querido Adriel, né? Adriel que vem de uma cidade próxima da minha, inclusive, né? Muito querido. Que corre também, cara. O cara é corredor também, tá? Então é gente boa, tá? Quem corre é gente boa. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos taverneiros. Como assim o cast já tem um ano? Pois é, eu também não acredito também. Pera, a gente tem? Não, a gente não tem, né? A gente tem um ano e alguns meses já. Passando aqui para parabenizá-los por esse primeiro ano de poção.
Acompanho vocês desde o começo e está sendo muito bom ver a evolução do projeto, especialmente os memes que surgem. Detalhe aqui, eu nunca imaginei que alguém ia acompanhar um podcast meu, né, nosso, perdão, desde o começo e ia mandar um e-mail falando isso, cara, porque eu sempre escuto isso dos outros podcasts, cara, eu acho isso sensacional. É surreal. Não me cai a ficha ainda que a gente já tá nessa há mais de um ano e que a galera tá... Quem foi descobrindo a gente foi ficando, sabe? E esses dias, cara, surreal, eu tava na rua pedindo um autógrafo meu, cara, eu achei isso, assim, sensacional. Não era um oficial de justiça não, né? Você tem certeza? Não, era um policial que eu tava rápido demais e me deu uma multa. Mas... Ah, entendi. Dito isso, piratear Nintendo é obrigação. Eu não entendi isso. Não sei pra que essa agressividade, tá? A gente tem que ficar um pouco mais tranquilo aí, tá? Assim como dormir jogando Red Dead. Também outro absurdo isso, tá? Black and White não é ruim. Tá, concordo. Vocês concordam, o daí não concorda, mas... Pera lá, pausa. Sea of Stars é maior que Chrono Trigger. Cara. Salva de palmas aí. Cinema. Não, Salva de palmas, tá? De fato ele dura mais isso mesmo. aí. Sea of Stars é umas 35 horas, o Chrono Trigger é umas 20. Até ele é bem porque, maior. como evolução natural do jogo, Claro, ele tem que evoluir nas tem horas. muito mais coisa vai pra pro se inferno. fazer. Ele tem Cara, o final verdadeiro que tem, né, cara? Pô, Ai, caralho, eu ainda vou obrigar vocês a jogar essa trolha só pra eu poder ter um programa só falando mal dele com propriedade. E ele falou um negócio de Dark Souls, mas o texto ficou embaralhado aqui, eu não tô conseguindo ler, tá? Eu leio pra você, fica tranquilo, ó. Dark Souls é o melhor jogo de todos os tempos. Miyazaki come meu... todos os memes do Poção aí compilado, né? Maravilhoso. Zoeira à parte, ouvindo o cast, eu me sinto realmente em uma roda de conversa entre amigos, expressando o amor pelos videojogos, rindo e zoando. Novamente, parabéns pelo projeto e que dure muito tempo, pois ainda tenho muitos anos de CLT para passar ouvindo vocês. Um abração e sucesso. Cara, de todo o e-mail que ele mandou, tirando a parte de que Sea of Stars é maior que Chrono Trigger, eu fico muito feliz de ouvir que quando a pessoa tá ouvindo, ela se sente uma roda de amigos assim conversando, porque desde o episódio 1, eu principalmente queria que o podcast passasse essa sensação, cara. Eu sempre quis passar isso. Eu não vou mencionar nomes aqui, obviamente, mas eu já ouvi alguns podcasts que, assim, eu escuto um episódio e paro, porque tá o cara, obviamente, lendo alguma coisa, tá o cara, obviamente, cortando tudo que tem na edição, deixando a edição muito robotizada, roteirizada demais, e eu não gosto disso. Eu, Lucas, falando isso, tá? Eu gosto muito de como a gente faz o podcast, que é uma maneira mais leve, mais aberta, mais livre, né? Eu gosto assim, né? Tanto que, né, o Eric também faz a edição, então a gente procura deixar... Cara, às vezes tem barulho de fundo que eu nem perco muito tempo tirando, eu deixo mesmo. Às vezes a gente erra, eu deixo uns errinhos ou outro ali pra ser essa conversa mesmo, né? Porque quando é conversa, isso acontece, né? E eu acho isso muito bom, cara, tu tá com esse sentimento assim, tá? Eu faço das palavras do Lucas as minhas. Gravar o podcast aqui é meio que a minha terapia semanal, sabe? É um momento de extravasar, falar do que eu gosto. Tem um profissional que faria isso melhor, tá? Ele desistiu de mim, então sobrou vocês. Agora ele abriu um podcast porque ele tá precisando de uma terapia. Basicamente. Ele abriu o podcast de psicologia contando meu primeiro case de fracasso, aí tá contando a minha história lá. Tem 100 episódios, tá ligado? O paciente secreto, tá ligado? É o nome do episódio. Mas enfim, Adriel, que bom que a gente consegue passar isso pra você, que bom que a gente consegue alegrar um pouco a sua semana, deixar ela um pouco mais leve, e no que depender da gente, vão ter muitos anos aí pra você poder escutar durante seu trabalho CLT. Obrigadão, cara. E eu fico feliz, cara, porque no final das contas, o nosso papel aqui, né, como a gente se sente mais feliz, é justamente isso, passando alegria pro pessoal que tá ouvindo, tá ligado? Então, pô, é uma gratificação muito grande tu saber que isso tá sendo cumprido, tá ligado? Isso é maravilhoso. Melhor do que qualquer coisa. Bom, vamos para o próximo e-mail, então. Ô, Eric, você pegou um aí pra ler também? Manda bala. Então, próximo e-mail aqui do Jefferson Pires, meu primo. É sobre o episódio 54. Vamos lá. Fala, meus bacanas, tudo bem? Aqui é o primo do Alquimista, ó. Falei que ele é meu primo.
Vim falar um cadinho sobre minha experiência com o PS2. Com 14 anos, em 2007, eu não ligava tanto de não ter o console. No PC eu consegui emular PS1, Arcade, Nintendo 64, GBA, SNES, então eu era feliz. Tamo junto, era a mesma coisa. Um dia, vi um cara jogando God of War e fiquei quer dizer, God of War, né, que na época era assim que era chamado, e fiquei embasbacado com os gráficos. Quis ter um PS2 ali, mas foi o Guitar Hero que me fez, de fato, pedir um console, mesmo sabendo que não ganharia ou demoraria pra ganhar. Eu era da galerinha do heavy metal, tá ligado? E É isso aí. Ele era? Como assim ele era? Tu nunca deixa de acho que ser. é ainda, né? Não, É, tu nunca pois deixa é. de ser. Tu nunca deixa de ser. Porque se um dia tu falar que tu Só deixa de ser, tá? Satã vai surgir do chão, certo? E vai te destruir, cara. Não, nunca fala que tu deixa de ser. Que tu era. Eu só li até agora coisas boas sobre o Jeff. Então, tem meu respeito. Não, ele é, cara. pô, Metal na gente veia. finíssima, cara. Metal na Vamos veia. lá. Eu ganhei o PS2 lá pros meus 15, 16 anos. Antes dele, tive apenas um console, um Master System, que ganhei mais ou menos um ano antes, e durou alguns meses, antes de ligar pela última vez e rodar Sonic que tinha na memória. A Sonic é tão ruim que estragou o console do cara, não. Lembro que os Ô, jogos... louco. Não sei, são palavras minhas, gente. Zoeira. Zoeira nada, pode falar mal. Lembro que os jogos do PS2 foram Guitar Hero 3, um jogo de luta dos Cavaleiros do Zodíaco, God of War, um do Naruto, que o Eric mencionou, e a trilogia Prince of Persia. Muitos desses jogos eu joguei em looping, porque o meu memory card do nada apagava os saves. Porra, isso aí era um problema recorrente com todo mundo também, né, cara? Putz, quem nunca passou por isso que atira a primeira pedra. Tá, pera aí, eu vou Inclusive- pegar uma pedra e vou tacar em alguém então, porque eu nunca tive esse problema. Sério? Eu não tô na Europa, taquem quem você quiser aí, filho. Pera aí, tem uma criança passando aqui. Passa alguém no meio da rua e soube o grito. Ah! Inclusive, houve um Final Fantasy, não lembro qual, que joguei e desisti depois que um save de 15 horas sumiu. Confesso que eu já tava achando ele meio esquisito, pois minhas referências de Final Fantasy são os Tactics e o infame Final Fantasy VIII. Um tático e outro de turno. Hahaha. Só pode ter 3 opções aí, então. Ou era o Final Fantasy X, ou era o Final Fantasy X-2, ou era o Final Fantasy XII. A gente tá Não, falando é de PS2, PlayStation 2. O menino Eu era não duvido que loiro? Ah, não ajuda muita coisa. É. Não, eu não duvido que seja o 10, cara. Eu não duvido que seja o 10, porque ele também, ó, é um adendo aqui ao e-mail dele. Também jogava muito Kingdom Hearts no PS2, eu tô fazendo aqui um shade. Na verdade, mentira. Ele tinha um PS2 com Kingdom Hearts, e toda vez que eu ia na casa dele eu queria jogar, porque eu queria jogar com o Pateta e o Mickey, né? Então, porque se ele tinha uns 16 anos, eu devia ter, sei lá, 10, 11 anos no máximo, tá ligado? Nossa, tu imagina tu crescer jogando o jogo do Nomura, mano. Só que aí, qual é a parada? Eu não joguei muito Kingdom Hearts na minha vida, porque ele ficava me sacaneando, falando que era jogo de criancinha, porque tinha o Pateta e o Mickey, tá ligado? Aí eu falo, então vamos jogar o Naruto aí, sei o quê. E aí ia jogar o Naruto. Agradeço ao Jeff todo dia, Eric. Ele te salvou de uma bomba. Posso falar a verdade aqui? Cara, não tem como ser um jogo muito adulto também, né? Não, antes fosse. Mas só que é que tá, Lucas? Antes fosse jogo de criança, cara. O problema do Kingdom Hearts é que ele é um eterno jogo de pré-adolescente, tá ligado? Se fosse jogo de criança pequena, tava melhor, tá ligado? Cara, imagina o quão prolixo tu não é, né, cara? Crescendo jogando o jogo do Nomura. Imagina. Alguém pegou ar depois do Final Fantasy VII Remake. Ah, cara, deixa eu jogar o Rebirth, daí eu xingo mais um pouquinho. Tá, seguindo aqui. Eric, acho que tua memória te traiu. O jogo 2D de Naruto que jogávamos era um Mugen. Ah, eu lembro disso aí, de hein? passagem, Lembro disso aí. merecia um episódio à parte. Pois ele está para jogo de luta o que o RPG Maker é pro JRPG. Porra, tá aí sim. uma boa ideia mesmo, cara. Ele era um gráfico pixelado, eu joguei muito esse jogo aí, cara. Ele era sensacional mesmo, tá? Tá, só vou seguir aqui, depois eu tenho algo acrescentado isso aí. Mas, porra, Mugens era do caralho. Quem não lembra aí do Street Chaves também, cara. O melhor Mugen já feito. Nunca joguei. Puta que pariu, cara. Nossa, você não sabe o que tá perdendo. É tão ruim que dá a volta e fica Sim. bom. Ah, tá. Eu lembro desse aí. Eu lembro. Segue Eu aí. lembro. O jogo de PS2 do Naruto que jogávamos era full 3D, mas o cenário tinha pouca profundidade e tinha aquele plano, estilo Street Fighter, de ver os bonecos de lado. Talvez por isso você lembra dele como 2D. OBS. Se isso é tecnicamente considerado um jogo de luta 2D, ignorem esse parágrafo, me perdoem, o vô não manja muito das manjarias.
Cara, então, na verdade, quando eu falei de 2D, eu queria falar de 2D nesse estilo. Por quê? Hoje em dia, se tu pegar os Naruto Ultimate, não sei o quê, quando eu digo 3D, né, é que você anda pra cima e pra baixo também, além de, tipo assim, de ter esse estilo Street Fighter, tá ligado? Lutar lado a lado. Então, apesar de eu ter falado 2D e tecnicamente esse é o termo correto, eu tava falando desse aí mesmo, era o Ultimate Ninja do PS2, que tu lutava sem precisar ficar andando pra frente e pra trás, tá ligado? Porque isso eu acho meio ruim nos jogos novos do Naruto, tá ligado? Mas seguindo aqui, eu vivi a era do PS2 no meio da era do PS3, e só pude jogar alguns jogos da geração de PS3... Peraí. Ah, tá, Kate. Ok, peraí, vamos lá. Kate, dá um oi aí pra galera. Daí o Eric continua. Ah, não, pode continuar. Senão eu não quero cortar. Deixa eu refazer aqui, depois tu faz o gank. Já cortou. É que eu achei que Já tinha era. caído. Eu falei, putz, meu Discord caiu. Aí eu fui ver. Fiquei quieta ainda pra Não, vai lá, dá um oi aí. cortar. É que eu ouvi só o taran e eu, puta merda, tava falando aqui, meu Discord caiu. Tá, Bom, não vamos precisa lá, mais dar continuando oi, né? aqui. Eu vou usar agora isso aí. Tô nem aí, é caos. Vamos lá, deixa eu É, reler ué. aqui, gente, vamos lá. Enfim, Segue. eu vivi a era do PS2 no meio da era do PS3. E eu só pude jogar alguns jogos da geração de PS3/4 quando montei um PC decente, em 2021. Aí eu matei a minha vontade de jogar a trilogia Tomb Raider, Assassin's Creed, a ponto de enjoar com repetição aqui, acontece com Assassin's Creed, né? Skyrim, que algum dia eu zero, trilogia Arkham e muitos outros que ainda não tive tempo ou não comprei ainda. Perdoe o novo versículo da Bíblia que eu escrevi. Cara, nem tá tão longo assim comparado com o que a gente geralmente recebe. Sou tagarela e isso reflete nos textos. Para finalizar, fica uma reflexão. Se olhem no espelho. Ah, Que? Fica uma reflexão, pô. reflexão, Só se olhar no se olhar no Ah, um espelho. reflexo. É que não é uma Nossa, reflexão, né? É um reflexo. é. Vocês têm que lembrar que... Não, se for um espelho grande, vocês têm que lembrar que ele é minha família, tá ligado? sim. Então... É de família, É, meu De Deus. família. Tá, isso explica É. muita coisa. É um reflexão, né? Se for um Uhum. espelho grande. Beijos e abraços a todos e parabéns pelo podcast Showzeira. Mas não tão show quanto o Sea of Stars. Aê! Aí, cara. Pariu. Aí ele ainda colocou aqui com o asterisco, né? Editor subindo o áudio da música tema, trocadilhos e piadas lançado, Paquito rasgando a boca até a altura do umbigo. Sabe aquele meme do menino aumentando o volume? Que é um menino negro, ele tá aumentando o volume assim, aí o terceiro quadradinho assim, é ele chorando assim com o braço levantado. Imaginem eu falando isso sim, agora. tá ligado. Eu odeio vocês. E- Obrigado, Jeff. E foi isso. Muito obrigado. viu? Valeu, cara. Pô, meio zaço. Ó, eu só queria falar uma coisa. É heavy metal na veia e grupo Guaitaca no churrasco. Eu tenho até medo de perguntar o que é isso. É uma Cara, deve ser música- alguma bandinha, grupo- irmão. Banda gaúcha, banda gaúcha. Pegar pra ler um dos e-mails do nosso grande amigo Davi Marinho. E a Kate já chama ele de Biblinha Gamer, né, Kate? É isso mesmo, o nosso querido Davi Marinho ganhou em 2 anos consecutivos como lá o papiro dos gamers, Biblinha Gamer. Ele sempre tá mandando altas cartas lá no GCG e aqui não é diferente, né? Então, vamos lá pro nosso Biblinha Gamer. Aqui não vai ser diferente. Inclusive, a partir de hoje, eu oficialmente estou dando a classe pra ele de profeta. Já que lá ele é o Biblinha, aqui ele vai ser o profeta. Ele é o escriba, tá ligado? É. O escriba, escriba, é excelente. A partir de hoje o Davi é o nosso escriba. E aí, meus caros amigos, como estão? Espero que bem. Tamo bem sim, Davi. Espero que esteja tudo bem aí com você. Depende do ponto de vista. Em primeiro lugar, queria dar uma resposta à leitura da minha última carta, que foi lida no episódio 50 de aniversário de 1 ano de vocês. Que a gente conversou sobre spoilers, basicamente, né, nessa parte do programa. Ah, é verdade. Inclusive, se você tá caindo aqui de paraquedas, escutem lá o nosso episódio 50 pra Pô, será escutar que- o que o Davi passou pra gente. Será que a gente melhorou desde então? Será que é isso que eu ia falar? Que eu tô tomando mais cuidado, tá ligado, agora? É, eu também. Vamos ver o que ele tá... Vamos ver o feedback aqui do Davi, né? Eu entendi os pontos de vocês. Entendo também que não houve intenção de ninguém de estragar a experiência dos ouvintes. Ouvir a história do Paquito sobre a reação dele exagerada ao spoiler de uma coworker me ajudou muito a moderar também minha própria tolerância ao assunto. E o que o Nagahara falou foi realmente a cereja do bolo pra mim. Às vezes, e com ênfase nesse às vezes, você descobrir algo antes do fim da sua experiência não necessariamente irá estragá-la como um todo.
Inclusive, eu ouvi o cast do Galinha do Hades 2, mesmo eu ainda estando por volta do mid-game desse jogo, descobrindo inclusive o final, mas mesmo assim não perdi a vontade de ver por mim mesmo, melhor dizendo, de chegar até lá. Paquito, te tranquilizo dizendo que esta carta não é ainda sobre o Sea of Stars. Obrigado. Droga. Tô mais tranquilo agora. Agora eu... Ufa. Ah, mas eu tô... Mas vai eu tô chegar, tranquilo. um dia vai chegar. A gente tá bem também, porque, pô, o Sea of Stars já foi mencionado algumas vezes já, né? Cara, em todos os e-mails até agora. Literalmente em todos os e-mails até agora. E lembrando sempre que eu falar Sea of Stars, a musiquinha vai tocar. Ai, eu odeio vocês. E eu adoro Sea of Stars. Tô quase no fim, já abriu as missões individuais de todos no acampamento, mas só vou mandar a carta quando terminar. Não tem pressa não, tá, Davi? Joga com calma, curte bastante. Eu tô ansioso. A carta é sobre o assunto mesmo desse título e do cast número 56 de vocês sobre sequências. Confesso que esse tema é muito estimulante pra mim. Eu sou um maluco das coleções, quando sei que o jogo que eu acabei de comprar naquela promoção de 90% é o terceiro de uma trilogia, eu tenho que ver todos os outros e jogar na ordem correta. Tô fazendo isso com Yakuza, com os Final Fantasy, o último foi o 10, o 11 não conta, pra quem não sabe, né, parênteses aqui, o 11 é um MMO, então ele meio que não conta por causa disso, já que minha regra dispensa jogos online, não single players ou sem viés narrativo. Então, apesar de já ter Final Fantasy XVI comprado na Steam, só vou jogá-lo depois de jogar todos os anteriores. Davi, boa sorte com 15, tá? Você vai precisar. Eu sei, maluquice, né? Mas acho que todo ser humano tem a sua. E nos games temos as nossas particulares. E você? Aí eu vou até estender a pergunta pra vocês. E vocês? Tem algo do gênero? Uma mania estranha ou diferente ao jogar? Um modus operandi particular? Compartilhe com os ouvintes. Para que sintamos não sermos tão malucos assim. E vamos parar aqui, eu quero saber de vocês. Vocês têm alguma mania dessa com relação ao jogo? Algum estilo diferente de jogar? Um modus operandi? Eu tenho uma mania. Sempre que eu vou parar de jogar, se o jogo permite isso, eu coloco meu personagem sentadinho na cadeira e desligo o videogame. Caraca. É específico. Também tem a mania de não zerar os jogos que você começa, né? Olha a audácia desse filho da... Isso não é mania, isso é um problema causado por ansiedade, TDAH, falta de foco, tá? E opção demais. E eu tô zoando e eu faço exatamente isso igual, é um problema tá sério, isso é um problema sério, tá? E talvez alguém não aceite esse tipo de brincadeira. Porque eu aceito, tudo bem, tá? Não tem problema. Enquanto a gente reflete aqui, Kate, você tem alguma mania dessas também? Nenhuma. Nenhuma mania, não. Sei lá, eu não... Mania de platinar jogos. Não tenho modus operandi, sabe? Pra parar, ou se não for começar alguma coisa. O que pode me ocorrer é vontade de jogar alguma série, sabe? Tipo, agora eu quero jogar tudo de Persona. Agora eu quero jogar tudo de Dragon Quest. Só que eu acabo dropando depois do segundo jogo, porque fica maçante, né? Mas não tem nenhuma mania, não. Eu tenho uma maluquice, cara, que me impede muito de zerar jogos longos e eu tô tentando lutar contra isso hoje em dia. Que é assim, qual que é a parada? Quando eu jogo um jogo longo, assim, zerável, eu tenho que zerar ele, tipo, de uma vez só, né? De uma vez só, tipo, não é num dia só. É tipo, pô, entre um mês ali eu tenho que estar jogando com uma certa frequência pra poder zerar. Cara, se eu fico, sei lá, 1 ou 2 semanas sem jogar um jogo e eu vou voltar pra ele, eu fico, caraca, cara, eu não lembro muito onde é que eu tô. E se eu recomeçar essa merda do zero? Nossa, não cara, faz tem isso, jogo. Tem jogo que tu faz. Elden Ring, cara, eu já comecei o jogo novamente, acho que 3 ou 4 vezes. Eu tô muito longe de zerar ele até hoje por conta disso. E eu tô quase fazendo isso de novo, porque eu já tô, tipo, quase um mês sem jogar, tá ligado? Então, porra, é uma pedra de Sísifo gigantesca que eu fico carregando comigo e derrubando o tempo inteiro. E eu acabo abandonando muitos jogos por isso. Então, essa é uma maluquice minha que eu tô tentando perder. Eu tô tentando dar uma segurada, só que é foda, cara, é foda ainda assim. Sabe como é que assim, eu sei que eu não sou a pessoa mais indicada pra falar isso, mas... sabe uma coisa que me ajuda a zerar jogos? É não fazer side quest. É focar na missão principal, entendeu? E né, visto aí o Final Fantasy VII Remake que vocês viram. Cara, deve ter todas as missões secundárias como como é que é? Meu Deus, fugiu a palavra... Opcionais? Não.
quando tu não consegue concluir. Não concluídas, pronto, bota assim. É outra coisa. Pendente. Completas. Pendente, sei lá. Eu tô tentando agora. Agora eu quero lembrar a palavra. Arruinadas. 2 horas Sei lá, as depois. pessoas morreram, as crianças foram devoradas por monstros. Falhadas. Falhadas. É isso, falhadas. Eu acho que era essa a mesma palavra que eu queria. Então, todas elas estavam lá, falhadas, não sei o que, não dá mais pra resolver, te fode aí, você é um monstro, entendeu? Então, cara, eu liguei o foda-se pra isso e toquei na missão principal. O Kingdom Comes Deliverance, eu tava fazendo a mesma coisa, eu acho que eu fiz 1 ou 2 missões secundárias, porque eram muito boas, tá? Só que agora o Kingdom Comes Deliverance, eu tô numa parada que eu tenho que descobrir uma coisa, tá? Até fica a dica, Eric, pra ti. Eu tenho que descobrir uma coisa e que, tipo assim, envolve várias missõezinhas, né? Pra te ir descobrindo. E eu falhei em uma delas e eu não sei mais o que fazer agora. O jogo não indica o que tu tem que fazer. Tanto que tá dizendo assim, preciso descobrir tal coisa, não sei como fazer isso. Tá bem assim, a missão fala literalmente assim. Tá ligado? Te fode aí, tá ligado? Mas te fode aí. E aí eu tô tipo, porra, e agora? O que eu faço? E aí eu já pesquisei na internet e como tipo assim, como aconteceu uma coisa muito específica, eu não tô conseguindo achar a maneira de resolver isso. Sabe? Incrível. E isso tá fazendo eu dropar o jogo, por exemplo. Pô, mas então, tu trouxe aí, cara, um ótimo exemplo também de outra maluquice que eu faço, que não necessariamente eu sou o maluco das sidequests que quer fazer todas, só que eu fico muito imerso nos jogos que eu jogo. Então, por exemplo, esse exemplo que tu deu é perfeito. Essa sidequest aqui eu sei que se eu não fazer, crianças vão morrer no jogo. Cara, eu vou fazer essa porra. Eu não vou deixar, eu sou um herói, tá ligado? Porra, eu não vou deixar a galera morrer. Foda-se que é uma sidequest e que no final não vai mudar o final. Se vai ter consequências pra galera aqui do meu redor, eu tenho que fazer, tá ligado? Cara, depende do jogo, cara. Eu acabo ficando muito sobrecarregado com isso também, por conta de imersão mesmo. Se eu sinto que a sidequest é uma coisa que eu não faria naquele lugar, eu acabo, foda-se, não quero. Mas vai dar um item raro, foda-se, eu não faria isso. Então, o excesso de imersão que eu acabo tendo nos jogos acaba me atrapalhando também um pouquinho. O Baldur's Gate 3 eu fiz, secundária. Fiz, eu acho que eu também, boa tudo parte que eu dela. consegui fazer. A minha sorte é que eu sou meio perdido, né, como você já sabe, e eu acabo perdendo o sidequest sem saber. Então, o Baldur's Gate, eu, não encontrei nem Lae'zel, tá ligado? Então, Nossa. Isso me salva um pouquinho das sidequests em excesso. Mas, cara, se eu vejo se dá, eu faço, tá ligado? Isso é loucura No meu também. caso do Baldur's Gate, eu não sei porquê, mas não apareceu missão secundária pra mim. Não sei explicar. É porque a tua classe não era necromante. Acho que tinha corpos demais e missões de menos pra mim. Mas vamos dar sequência aqui. Ainda no tema... Aliás, pera aí, deixa eu falar o meu cacuete também com o jogo, né? É rápido. Quando eu tô jogando um roguelike... Tu joga com uma mão só. Não, isso aí é quando eu tô jogando erogue. Calma, gênero diferente. Os roguelike, eu costumo só considerar eles terminados quando eu completo uma partida na dificuldade mais alta possível. Comecei a adotar isso depois que eu joguei Slay the Spire e tem dado certo. Eles estão me rendendo muitas horas de jogo por causa disso. É meio frustrante pra alguns, são meio desbalanceados, mas eu tenho essa mania agora. Vamos lá. Ainda no tema do cast, eu gostaria muito que o jogo Legend of Dragoon, do PS1, tivesse uma sequência. Pra quem não tá entendendo, eu fiz essa pergunta no decorrer do cast, se você queria que algum jogo que não tem sequência tivesse. Aí o Davi tá respondendo aqui. Pra mim, foi muito inovador na época. Era um JRPG onde os personagens tinham poderes de dragão através de uma joia. O combate era tipo esse que o Clair Obscur 33 fez, tendo que acertar o tempo do botão na tela para concluir o combo. A história não era de explodir cabeças, mas mesmo assim tinha sua função, uns plot twists meio imprevisíveis, pelo menos para um jovem com menos de 15 anos. É uma série que não precisaria da sequência... uma série que não precisaria da sequência foi o Parasite Eve. Apesar de eu até ter jogado o segundo e gostado medianamente, mais pelo gameplay do que pela história em si. Poderia muito bem ter sido encerrado apenas no primeiro. E aqui é um parênteses meu, eu meio que concordo. O primeiro jogo é muito bom e dali pra frente foi só ladeira abaixo. Continuando a carta aqui do Davi. Paquito, sobre Hades 2, respeito sua opinião. Mas acho que foi acertado da Supergiant a escolha. Inclusive foi a primeira vez que eles fizeram uma sequência de algum jogo seu, e não uma nova IP. Mas Hades 2 é muito bom. Ele evolui o primeiro em tudo, e sua playlist de músicas com certeza vai
aparecer nos meus mais ouvidos do Spotify ao final desse ano. E cara, a história é boa, só jogando mesmo pra entender. Parênteses meu aqui de novo. Obviamente, respeito sua opinião também, Davi. Eu não joguei o Wilds 2, não posso falar da gameplay. O que me pega na história... Não vou dar spoiler, obviamente, né? Mas sempre que uma história mexe com um elemento de tempo e de viagem no tempo, eu costumo ser um pouco mais criterioso. Por razões de Chrono Trigger. Eu não gostei tanto. Tem gente que vai gostar e tá tudo bem. São opiniões diferentes, respeito a sua. Mas seguimos discordando e tá tudo bem. É que imagina, depois de jogar Sea of Stars, que traz essa mecânica do tempo... Vai se fuder, Eric. O seu ápice, qualquer outro jogo vai parecer ruim, tá ligado? Mas é como... por exemplo, eu fui jogar o Baldur's Gate 3, achei muito bom, eu fui jogar o Divinity, não dá, por quê? Porque você joga uma coisa perfeita, uma evolução, né? Não dá, cara, não dá. É complicado mesmo, Paquito. É a mesma... Cara, esses dias eu fui num restaurante com a minha esposa, muito, muito bom mesmo, restaurante muito top. E no outro dia, a gente foi tomar café em um local e eu já falei pra minha esposa, pô, falta uma coisinha a mais nesse local, né? E é a mesma coisa do Sea of Stars, cara. Você pega o Sea of Stars, cara, é a perfeição, cara. O plot dele mesmo, o gordinho, mano, o gordinho. Não, o gordinho é foda. Caralho, eu tô rindo de nervoso aqui, velho. Eric, gostei muito de você ter citado Civilization. Eu sou muito fã da Firaxis. Eles também são responsáveis pelo XCOM 2, que é um jogo, junto com a sua expansão, War of the Chosen, que é sem dúvidas um dos jogos da minha vida. Tenho mais de 600 horas nele. E concordo com você, gostei muito do Civ 5. O 6 eu joguei um pouco, mas ele foi colocando tanta coisa, como a adição de clima, um tal de eras, tantas mini-regras pra aprender, que me deu canseira. E obrigado por tomar esse tiro por mim e jogar o 7. Depois do seu relato, não vou nem comprar. Cara, depois de jogar o 7, o 6 vai parecer a 7ª maravilha do mundo, tá ligado? A 8ª, no caso, né? Sim, depois é a mesma coisa quando tu joga o Chrono Trigger, né? Aí, pô, tu joga o Sea of Stars, o Chrono Trigger é uma coisa, entendeu? Uma coisinha ali, né? E tu joga o Sea of Stars, cara, tu não consegue jogar mais nada, é a mesma coisa também. Cara, incrível. Mas cara, então eu também, o 5, cara, pra mim ele já era perfeito do jeito que tá. E a Firaxis, quando lança um Civ novo, ela tem essa parada dos 30%, né? 30% no jogo anterior, 30% coisa nova e 30% nada a ver. Porra assim que eles fazem, tá ligado? E aí o 6, ele muda bastante em relação ao 5, né? Como o Davi exemplificou aí no e-mail. Tem essa porrada de mecânica nova, mas assim, com o tempo eu fui aprendendo a apreciar o 6, mas o 5 ainda é meio xodó, tá ligado? E o 7, gente, passe longe. Eu dei pouco rage nele nesse episódio, gente. Quase nada. O Eric parecia o Berserker ao invés de mim nesse episódio. Vamos seguir aqui. Naga, não entendi muito sua crítica com o terceiro jogo da Bayonetta. Você mesmo começou dizendo que a história deles não importava muito, elogiou o gameplay, e sua maior crítica foi eles terem quebrado a história dos anteriores. Eu, particularmente, só tive mais vontade de jogar ele depois de tudo que disse. Mas tenho que jogar o 2 ainda. Sabe como é, né? Sequências, ordens, cada um suas maluquices mesmo, né? E por fim, quero falar das coisas que joguei nos últimos 2 meses e deixar aqui uma recomendação. Além do... Pô, Davi, até tu. Além do Sea of Stars, tô jogando Persona 4. Aí, Kate, Persona. Boa. Espero, assim, impacientemente um e-mail de 7 páginas somente sobre Sea of Stars. Ô, Davi, pra eu confirmar a teoria da Kate sobre o Persona 4, numa escala de 0 a 10, o quanto que o urso tentou comer o teu cu? So good. Pior que essa pergunta vale pro Baldur's Gate 3 também, né? Mas no caso tem a Karlach que consumou com o Lucas, né? Então a gente já sabe que é 10. Na verdade foi um pouco mais. Meu Deus. Porque tava pegando fogo, então tava mais quente, né? Seguindo. Tô jogando Persona 4 e Persona pra mim é isso. Você joga mais pela história e pelos personas. É um joguinho de coletar Pokémon. Só que os Pokémon são personagens da mitologia grega, demônios pagãos, yokais japoneses e por aí vai. É a parte que me prende, porque a mecânica deles de calendário e escolher como passar o tempo sempre me dá a sensação de fazer algo que eu não deveria. E que deveria estar gastando aquele tempo upando algum atributo ou com outro social link. Mas é um excelente jogo. Até aproveitar e perguntar aqui, te passa essa sensação também, Kate, quando você tá jogando Persona? Você tá perdendo alguma coisa quando você faz alguma escolha do calendário? No começo dá a sensação de ansiedade, mas depois que você define
qual persona que você quer evoluir, aí você foca naquele social link que você vai evoluir a persona. Pra você conseguir uma persona mais poderosa, né? Aí, por exemplo, assim, dá pra você focar muito bem até 3, 4 social links ali. E ainda vai te sobrar tempo. Então eu não sofro mais dessa ansiedade. No primeiro Persona eu sofri dessa ansiedade. Depois foi tranquilo. Eu lembro que quando eu joguei o 3, quem sofreu de ansiedade foram meus party members, porque eu ficava explorando os tártaros, eles sempre ficavam cansados, tinha essa mecânica de PS2, e implorando pra voltar. Eu, não, deixa eu olhar aqui mais um pouco. É o Darkest Dungeon No do Persona. 3 tem isso mesmo. No 3 original tinha isso, no 3 Reload parece que retrabalharam essa mecânica e ficou um pouco esquisito. Não, mas acho que no 3 no Reload ainda tem. É só 4 ou 5 que não. Eu não joguei o remake, eu não consigo opinar nesse aspecto. Vamos lá. Paralelamente, sim, eu jogo muitos jogos de uma vez só e isso pra mim nunca foi problema. Nier Automata, já fiz os 2 primeiros finais, estou com o 3º personagem, sem spoiler. Até parênteses aqui, Davi, você não fez os 2 primeiros finais, você terminou 2 atos do jogo, tá? Você não fez nenhum final ainda, continuou jogando. Estou com o 3º personagem e já sei que quando fizer o tal final verdadeiro, vou ficar sem entender metade do jogo. Vocês já jogaram o Nier? O que acharam? Você já jogou, Kate? Os guri aqui eu sei que não jogaram ainda Nier Automata. Sim, joguei. Eu joguei no PlayStation. Depois eu joguei ele no Nintendo Switch. Eu gostei bastante do Nier Automata. Eu acho a história muito foda do Nier Automata, assim, muito boa mesmo. E apesar de ter um monte de final assim, é uma história muito, muito, muito bem contada. Você não fica tão com a amarra solta, não. Ela é bem amarradinha. Uhum, ela é bem amarradinha. Cara, pensa só que eu e o Lucas temos problema pra zerar os jogos uma única vez, tá ligado? Imagina jogar esse jogo, tu tem que zerar 45 vezes pra zerar de fato. Irmão, eu passo longe. É um jogo assim que, a não ser que seja, tem que jogar pro cast ou coisa do tipo, cara, nunca vou jogar isso, irmão. Sai fora, passo longe, vai de retro. Mas, tipo, ele tem mais de um... Ele é aquele jogo que bota crédito, assim, do nada também? É, né? Ele bota crédito no meio. Ele faz essa... Não, tu luta contra algum final boss, e depois tu joga de novo, joga o final boss de novo, uma parada assim, né? Isso, ele tem uma estrutura narrativa que só funciona porque é um videogame, entendeu? Mas eu vou dar um spoiler do bem pra todo mundo aqui que resolveu jogar Nier Automata. Quando o crédito subir, joga de novo. O jogo não acabou, tá bom? Vamos lá. Me perdi na carta dele aqui. O que acharam? Eu gostei bastante. Apesar que o final pede pra você fazer uma escolha e eu não fiz, porque eu sou um cuzão. Quando você chegar lá, você vai saber qual é a escolha. A escolha, salve todo mundo ou mande todo mundo morrer. Eu também não fiz. Eu acho que eu sei o que é, mas eu também não fiz. Vamos lá. Eu sei que tem a ver com o mundo de Drakengard, mas eu só conheci o 1, que por sinal não fiz todos os finais. Achei pesadíssimo na época. Tinha temas fortes que só de vocês falaram o cast já periga tomar strike. Eu não joguei os Drakengard, mas a Kate mencionou mais ou menos os temas deles também. Personagens da party que não são nada politicamente corretos. Só tem... Tudo gente maluca. Aí você fica com medo de andar com todo mundo. Porque só gente boa, mulher canibal. É um meio PDF. Só gente boa, cara. Só gente boa. Bom, essa mulher canibal conhece muito bem as pessoas, né? Conhecem elas por dentro, né? Não, ela consegue saber o sabor da pessoa, literalmente. Né? Mas se ela se alimenta só da batata da perna, por exemplo, ela é uma canibal vegetariana? Depende. Cara, eu esperava essas de mim, Paquito. Enfim. Hades 2 em doses homeopáticas, porque tal como o primeiro, pra mim, é um jogo muito difícil. Até agora não consegui matar o Cronos nenhuma vez. E nem sei se é como o primeiro, que você tinha que matar o Hades várias vezes para ver os créditos. Aí eu não vou dar spoiler. E por último, vai até a recomendação pro Naga. Infelizmente ele não tá aqui, mas acho que ele vai ouvir. Pra desopilar, tô jogando Dusk Diver. Um joguinho de ação do Switch muito bacana. Nada muito sério, história lá pra constar só. Mas é de bater em demônio e acionar especial que enche a tela e power-ups e acumula hits pra encher os olhos. Dopamina rápida, dá até pra ouvir um podcast enquanto joga.
Sei que tem o Dusk Diver 2, como bom maluquinho das sequências, irei jogar um dia. Eu até tenho mais coisas pra falar, mas vamos deixar pra outra carta. Só acho que essa carta ficou bem compridinha. Grandes abraços, meus amigos. Me despeço da taverna, pendurando a conta em nome do Paladino Lucas, já que ele não participou desse cast e ficou no débito. E a próxima carta. Obrigadão, Davi, pela carta aí, pelo papiro. E fico muito feliz de você estar escutando os episódios e estar separando um pouco do seu tempo para escrever pra gente. As suas cartas sempre agregam muito na conversa aqui de leitura, viu? Obrigadão mesmo. A Kate falou o que perde jogando Persona, né? Eu acredito que seja tempo de vida também, né? Porque, olha, é grande esses jogos, hein? Persona é comprido. Mas quando é um jogo, você nunca vai perder tempo. Boa. Se é um jogo, verdade, Você nunca vai perder, Inclusive, tem até uma pesquisa. Eu esqueci agora o nome da pesquisadora, que tem todo um trabalho em cima de jogos, de estudos sobre jogos desde a época, assim, das cavernas, enfim, né? Como que a sociedade se construiu na base de jogos. E ela fez uma pesquisa com idosos e tal, que jogavam videogame, e nenhum se arrependeu de ter jogado, ou se não de ter jogado alguma coisa, sabe? E aí ela pontua isso. Eu esqueci, mas no meio do cast eu vou lembrar o nome dela. Justo. Ela tem um teste tal que é muito bom. Assim, videogame é um hobby, é uma diversão, é um entretenimento, tá ligado ao prazer, né? E eu quis dizer perder tempo no sentido de que os personagens são longos, então você desprende muito tempo pra jogar eles. Eu não quis falar de maneira pejorativa, não. Até porque se fosse entendeu dessa forma, não. fosse pejorativo, tu estaria sendo uma persona não grata, né, cara? Essa aí eu esperava do Eric, cara. Ah, não, pera. Vamos lá. Mas o nosso amigo Davi mandou não uma, mas 2 cartas pra gente. E a próxima carta é sobre o episódio número 58. Pobres, porém limpinhos. Os jogos AA. Ao contrário do que o Paulo achou, não era Alcoólicos Anônimos. Vamos lá. E aí, meus caros, como estão? Espero que bem. Vou economizar na introdução da carta pra não virar papiro, ok? Vamos lá, então. Legal que, tipo, vou economizar na introdução pra não virar papiro. Segundos depois tem um papiro na minha frente pra eu ler. Vamos lá. 3 GB de texto. Primeiro, achei o tema muito interessante. Vejo muito AAA sendo discutido e os indies, mas vejo pouco sobre essa classe intermediária, mas de extrema importância, pelo menos pra mim. E eu concordo com você, Davi. Eu acho que eles ficam meio esquecidos no churrasco, mas tem muito jogo ali nessa meiuca que dá um banho em jogos AAA. Cara, pra mim, eles precisam ser mais falados. Todo mundo só teria a ganhar se isso se popularizar e se tornar algo oficial, tá ligado? Todo mundo. Concordo. Vamos dar seguimento aqui. Digo isso porque comecei a olhar jogos AAA que eu joguei e percebi que são eles que fazem parte do meu hall da fama dos games. Só por isso já fiquei interessado em esmiuçar mais esse tema. E antes de tudo, acho importante dar minha definição de AAA. Não vou nem concordar com a de vocês, nem refutá-las. Vou apenas dar a minha. Parênteses aqui, o que é excelente. Porque não é uma definição oficial, é uma coisa que a galera adotou, é subjetiva. Muito, então, extremamente subjetiva. Isso, então a sua opinião é extremamente válida. Vamos ver o que ele tem a dizer aqui. Primeiro, o que mais determina pra mim é o valor de produção. E pra mim vale do mesmo jeito para classificar um AAA e um indie. Como bem disse o Paquito, o valor jogado na tela é parte essencial para essa classificação. Por exemplo, Clair Obscur 33 não é indie. Afinal, eles foram feitos em 2022 com um orçamento na casa dos 10 milhões. Creio que todos vão concordar que o indie não tem 10 milhões para gastar. Eu pesquisei alguns indies e daí já senti a primeira dificuldade dessa pesquisa. Muitos deles não divulgam seus custos. Empresas de capital fechado não costumam divulgar seu orçamento, afinal não são obrigados. As de capital aberta que normalmente o fazem por conta dos acionistas. Até alguns AAA também não achei o custo, apenas estimativas de alguns sites. Aí entre parênteses aqui ele fala: ok, foi a IA do Google que pesquisou pra mim, mas vai servir isso mesmo. Quem nunca usa a IA pra pesquisar essas coisas? Eu. Um indie que...
paladino aí, né? É que ele reza, a resposta vem, tá ligado? É verdade. Ó Senhor, me iluminai com sua sabedoria. Pera aí, deixa eu procurar no Google. O deus dele é o Google. O indie que eu achei o preço foi o Cult of the Lamb, feito pela Massive Monster e publicado pela Devolver. Foi feito em 2022, a equipe pediu um orçamento de 300 mil, mas a Devolver, e eu achei muito legal isso, achou que ele merecia 500 mil para que o desenvolvimento fosse feito com mais calma. Daí já tiramos que o indie dificilmente passa de $1 milhão. Para classificar, eu usei esse padrão, que me pareceu sensato. Indie, menos de 1 milhão. AA até 50 milhões. E eu sei que alguns podem achar esse limite alto. Mas separei 2 indiscutíveis AAA, que são God of War 2018, que foi feito em 2018, e custou na casa dos 100 milhões. Isso há quase 10 anos atrás. Outro foi BioShock Infinite, o mais caro da trilogia. Custou 100 milhões em 2013. Caralho. Nossa. Essa aí eu não sabia, não. E esse valor do Infinity não está constando o valor gasto em marketing, que foi muito alto pra época. Lembro bem do vídeo dele que me deu hype imenso, já que gostei dos 2 anteriores. Sim, eu gostei do BioShock 2, me crucifique por isso. Aqui eu vou até perguntar, o BioShock 2 é tão ruim assim? Eu nunca Vocês joguei, então conhecem? eu não sabia que o pessoal considerava ele ruim. Não. Eu jogo todos os BioShock e a galera... Cara, o Curtia. BioShock é um... Eu acho que, se eu não me engano, o 2, a galera não gosta muito do 2, se eu não me engano. Mas assim, não é o que ele é 2 um mesmo. ruim, não é um jogo ruim, sei lá. Não, ele não é ruim. Eu não acho ele ruim. Não acho mesmo. O que o pessoal não gosta é do Infinity. A galera que foi de BioShock Sim. não gosta do Infinity. O Infinity tem uma história do caralho. Mas assim, eu gosto, né? Mas tem gente que não gosta, não. Eu não posso opinar. Ah, a DLC do Infinity, ela é baseada no BioShock, acho que no 2. Cara, é uma DLC do caralho também, viu? É muito boa. Eu não sei por que a galera tem essa bronca com o BioShock. Eu acho uma série de jogos excelente. Mas assim, sei lá, né? Sou eu falando. Não consigo opinar, então vamos seguir aqui. E por último, AAA, indo na mesma linha, maiores que 50 milhões. E eu sei que haverão exceções a essas classificações, mas serão poucas. Me apontem um jogo que esteja fora desses padrões, vou gostar de saber. Eu não sei dizer não, Davi. Eu teria que pesquisar pra te responder. Resolvida a parte da classificação, vamos aos meus jogos de vida, que são, por sinal, AA. Primeiro, XCOM 2 da Firaxis 2K. Ele foi feito em 2016, seu valor não foi oficialmente declarado, mas analistas especulam que tenha sido entre 15 a 30 milhões. Vários AA eu achei assim, não declarado, mas uma estimativa. Ele é AA robusto, que foca na sua proposta, que é uma campanha extensa de gerenciamento de tropas e bases, com missões que podem acabar com um batalhão e lascar sua campanha, sempre dando a impressão de que cada batalha conta. Foi meio que a gente comentou no episódio, né, que eu comentei bastante também, a questão do foco na proposta. Uhum. Os AA têm esse foco bem estabelecido, eles não costumam desviar muito disso. Joguem ele no Iron Man Mode, sem poder voltar no save. O jogo vai salvando sempre, é uma experiência totalmente diferente do padrão. Só fazer uma vírgula aqui, concordo, eu jogo assim também, já perdi 1 milhão de saves nisso, não zerei até hoje por isso, mas é o jeito que eu acho mais divertido de jogar. Fazer save scan estraga pra mim, irmão. Depende muito da coisa. O Kingdom Comes Deliverance, por exemplo. Ah, não, esse eu faço save scan. Eu Mas faria save scan pra não ter que ficar rodando 3 horas de cavalo de um ponto a outro, sabe? Não, mas em XCOM, assim, jogo tático, eu prefiro, tipo, lidar com as consequências do que eu faço, tá ligado? Eu acho bacana. Tem jogo que é divertido fazer. Eu quero jogar Baldur's Gate 3 ainda, de novo, sem o save scan. Aí eu acho... Aí vai ser punk o negócio. Bom, vamos lá. Eu tenho 600 horas nesse jogo, e apesar que dificilmente haverá um 3 digno dele, já que grande parte da equipe caiu fora da Firaxis, tenho esperanças no Star Wars Zero Company, que tem muitas pessoas que trabalharam nessa belezinha de jogo. Pra quem tá escutando isso aqui, o Star Wars Zero Company foi anunciado nesse batalhão de feiras de anúncios que teve agora no mês de junho de 26. A gente comentou rapidinho dele também no nosso episódio sobre as feiras. Dá uma escutada lá se você não escutou. Deus Ex Human Revolution Dishonored foi feito em 2012 pela Arcane. Dishonored é que a gente gosta, né? Tava tomando água. Gosta. Tava chorando, Gosto tá muito vendo? de Chorando. Do caralho, irmão.
Eu gosto muito do 1, o 2 eu já não gosto tanto, mas Dishonored é do caralho. Eu não joguei nenhum nem outro. É muito legal. Ele apresenta muita coisa diferente. Não muita coisa diferente, mas assim. Lógico, tudo que você faz ali influencia no que tá acontecendo. Você mata muitas pessoas, começa a influenciar as coisas do cenário. Tem outras rotas de passar. Outras maneiras e rotas de passar uma fase, sabe? E os poderes, tipo, tem um poder que você consegue teleportar. Então você faz tudo muito na surdina, sabe? Bem stealth. Tanto é que tem um troféu que é pra... Você não pode matar ninguém. Finalizar o jogo sem matar ninguém. Eu tenho muito orgulho disso. Caraca! Aí o Dishonored, né, foi feito pela Arcane, custou mais ou menos 25 milhões. Deus Ex Human Revolution foi feito em 2011, custou na casa dos 40 milhões, quase um AAA. Eu acho que se atualizar pela inflação, ele vira AAA. Vou falar pra vocês que no episódio eu fiquei pensando em trazer o Deus Ex. Só que eu pensei, caraca, e agora? Eu fiquei nessa mesma dúvida, será que é um AAA ou um AA? Eu pensei, não, eu acho que chega a ser um AAA, assim, por causa do custo. E eu acabei não trazendo, tá ligado? Bom, se for seguir o custo nominal que o Davi colocou pra classificação dele, é um AA. Mas vamos lá. Por fim, quero compartilhar umas curiosidades que descobri nessa pequena pesquisa. Kingdom Come Deliverance, o primeiro, não foi tão barato assim. Ele custou cerca de 36 milhões e 500 mil. Parece pouco hoje, não é não. Não. Eu não tenho esse dinheiro na conta, né? Eu não tenho esse dinheiro na conta. Se parece pouco, manda pra mim, fera. Faz o pix aí. Cara, mas pior que dá pra entender. Ele foi Kickstarter, né? Mas dá pra entender, cara, porque os caras, eles se apegaram a detalhes, assim, que chega a ser ridículo, sabe? Sim. Jogando assim, tu vê ali, cara, é muito detalhezinho no jogo, cara. Muito detalhezinho. Sim. E uma coisa que eu acho muito bonito no Kingdom Come Deliverance é o cenário. É muito bem construído aquele cenário, cara. Não é que assim, é um cenário simples de se fazer, né? Porque é árvore e casa, beleza. Só que a maneira que eles construíram o negócio, né? Que é tudo escaneado e tudo mais. Cara, é muito foda. É muito E outra, eles tentaram ser os extremamente fidedignos à época, tá ligado? Sim. Eu não sei se tu tem essa mania também que eu tenho, que pra mim é a melhor parte do jogo, de ficar lendo o Codex, que é basicamente, tipo, notas do desenvolvedor sobre as coisas do jogo, além de triviazinho, né? Eu li hoje isso jogando, que ele falou, ó, o jogo se passa no século tal, mas a gente tomou uma liberdadezinha aqui, tem mobílias e estruturas feitas do século tal ao século tal aqui, que a gente colocou no jogo. Então, tipo assim, os caras fizeram uma pesquisa extensa, porque eles são os nerds do caralho de história e quiseram fazer um bagulho, um simulador histórico mesmo, cara. E eles conseguiram, irmão, porque puta que pariu, dá pra ver o quanto de carinho e amor eles colocaram nesse jogo, tá ligado? Isso pra mim é uma coisa assim do caralho, irmão. Eu não leio o Codex, mas assim, eu já sei que os caras são malucos mesmo por isso aí, tá ligado? Então, por isso que eu não leio. Bom, piadas à parte, né? Ele falou que parece pouco, porque isso foi em 2018 e o God of War custou 100 milhões na mesma época, aqui no e-mail do Davi. Me perdi. Continuando. O interessante é que o segundo Kingdom Come custou apenas, entre aspas, 41 milhões em 2025. Eles devem ter reutilizado muitos dos assets. E pra mim, ele não entra no AAA, não. Não mesmo. Gastou menos que 5 milhões a mais no primeiro jogo e tem quase 8 anos de diferença. Não houve mudança do escopo, houve uma evolução na fórmula que eles criaram associada à experiência acumulada da equipe que, por sinal, continuou a mesma do primeiro jogo. Mais algumas considerações. O primeiro Plague Tale custou 10 milhões em 2019. O segundo, o Requiem, custou 25 milhões em 2022. Para vocês verem como é curioso também. Como um orçamento bem gasto também conta. Tanto o Coé 33 quanto o primeiro Plague Tale custaram menos de 10 milhões e são jogos belíssimos e com histórias brilhantes. Gastaram a mesma coisa que um Dave the Diver, que é um AA, apesar de ter sido indicado como um indie. Não me entenda mal, não estou criticando Dave the Diver. É só para ver o que pode ser feito com um orçamento de AA. E para encerrar, reforço a crítica do Paquito sobre a precificação dos jogos da Square. Octopath Traveler, o primeiro, feito em 2018, teve um custo estimado entre 5 a 15 milhões. Mais uma vez, a Nintendo não oficializou isso, é uma estimativa aproximada.
E os cabras têm coragem de cobrar em pleno 2026 um módico valor de R$ 226,90, isso na Steam. Foi o que eu comentei no episódio. Os jogos da Square Enix, eles têm um problema muito sério de precificação. O próprio saiu recentemente aí, o The Adventures of Elliot. Não sei se vocês chegaram a ver, ou algum de vocês jogou a demo. Não, eu não joguei, mas eu quero jogar esse jogo. Joguei. Parece ser muito foda. Sim, assim, ele é bonito, ele é um jogo funcional, mas não vale o que tá cobrando, não, ao meu ver, né? Tá caríssimo, eu acho que tá 350 pau, uma coisa assim, né? Cara, Tá caríssimo. Isso mesmo. falar pra vocês aqui, 350 cara. pau. Geralmente, jogo japonês eu considero a mesma coisa, a mesma regra de jogo da Nintendo, tá ligado? Quem conhece, conhece. Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. Deixa eu só abrir o catálogo de um negócio aqui. Rapidinho. Como é que é o nome mesmo? Elliot, né? Deixa eu ver aqui. Isso, The Adventures of Elliot. The Adventures of Elliot. Nome horroroso. por Que é sinal. horrível mesmo. The Adventures. Eu achei aqui. Achei uma opção gratuita aqui. Ah, tá, era isso. Eu achei aqui. Achei. Então vamos terminar aqui enquanto o FBI não bate na porta do nosso paladino? Eu não. Cara, não. Eu não tô baixando nada. Deixando isso bem claro. Ele só falou que ele Eu achou. falei que eu achei aqui, Você num achou. local aqui que. Né? Entendi. Isso não é crime. Você só tá vislumbrando na sua tela, né? Só Exato. É a mesma coisa eu olhar na prateleira a capinha do jogo, tá ali. Se eu pegar e sair sem pagar, é crime, né? Tenho que dar o braço a torcer que ele está em promoção de verão ou de inverno por aqui. Mas a Steam foi menos regionalista e dessa vez apenas declarou ser promoção de férias. Está saindo no valor de R$ 68,09 com 70% de desconto. É isso, pessoal. Espero não ter soado em momento nenhum arrogante ao dar minha opinião sobre o assunto. Fiquem à vontade para discordar, refutar e me corrigirem se errei em algo. E um grande abraço, meus amigos da taverna. E de novo, Davi, zero arrogância, irmão. Que isso, Tudo cara. bem. Porra, eu fiquei muito feliz com esse e-mail. Acrescentou pra caralho o que a gente trouxe pro episódio, cara. Com dados aí, que é coisa que a gente tem um pouquinho de dificuldade, né, de trazer. Mas, porra, cheio de dados, estatísticas e tudo mais. Eu achei do caralho, cara. Pode... Sempre que tiver essa vontade de trazer, assim, algo mais específico, complementando o que a gente falou aí, cara, fica super à vontade. Isso é maravilhoso. Com certeza. E eu fiquei feliz. Não é arrogância tu saber mais do que a gente, cara. Nada disso. Não, na verdade é normalidade isso. Se você saber menos do que a gente, aí procure um médico ou um professor, tá ligado? Um professor, né? Eu ia falar. Não, mas assim, até acrescentar, eu fico muito feliz que o nosso papo aqui te incentivou a fazer essa pesquisa, a correr atrás, sabe? Foi bem legal saber que a gente teve esse efeito e que você trouxe esses dados pra gente, cara. Brigadão mesmo, viu? Sempre muito, muito bom ler as suas cartas. Bom, terminamos de ler as cartas que estavam na nossa caixa de e-mail. A gente vai agora rapidamente passar por alguns comentários dos episódios também. Muito obrigado a todo mundo que tirou um tempinho pra comentar ali no Spotify. A gente lê todos os comentários, não vai dar tempo de passar todos aqui no programa, para não ficar muito extenso, mas saiba que todos os comentários de vocês foram lidos. Até porque eles precisam ser aprovados, né? Então eles de fato foram lidos. Enfim, vamos... Filho da puta. Agora é um trator que passou. Caralho, pera aí. A minha abertura não fez sentido nenhum, irmão. A gente tá no episódio 61, não 51. Mas você é o perdido, né? Agora esquece. Só agora esquece. eu entendi isso. Na puta Agora esquece. Agora eu vou zoar Não, até você chega agora na abertura também. Eu entendi, mas até aí você se perder... Caralho, não, mas é porque, tipo assim, não. Então o que foi, episódio 50, não sei o que. Mas peraí, eu não fiz a abertura do 51. E eu, puta que pariu, estamos no 61. Enfim. Vamos lá, então, depois dessa petição toda aí, né? Vamos dar prosseguimento aqui à leitura de comentários, agora que o Eric descobriu em qual episódio que ele tá. Kate, vamos começar pelo episódio 53, o comentário do nosso amigo Jeff Silveris. Dá uma passada aí pra gente, por favor. Bom, vamos lá, no episódio 53, comentário do Jeff Silveris. Ele diz o seguinte: a respeito da preservação digital, eu sou pessimista. Infelizmente, vejo um cenário futuro onde as empresas serão cada vez mais protetoras dos jogos antigos sem preservá-los da maneira correta. Além disso, acho que existe a possibilidade de começarem a vender videogames acessíveis para vender a mensalidade do processamento e num dado ponto só teremos videogames assim, que não tem força para rodar sozinho os próprios jogos e sequer de armazenar.
só uma plataforma de acesso, que nem TV a cabo. Eu acho que a gente até comentou isso em um dos nossos episódios que ainda não foi lançado. Cara, Mas é bem possível eu mesmo. E vocês eu acham separei disso? esse comentário justamente por isso, cara. O quão atual isso aí se tornou, que é o episódio sobre preservação nosso, né, de 2 meses atrás. E caramba, cara, depois disso que a Sony fez agora, recentemente, né, contextualizando pra vocês, não vai ter mais jogo físico lançado pela Sony, só digital. Isso tá se provando cada vez mais, tá ligado? Então tá super atual o comentário do Jeff e super atual esse episódio nosso também sobre a preservação, tá ligado? Justo. Infelizmente a situação não melhorou muito, não. Vamos esperar pra ver as cenas dos próximos capítulos. E o próximo aí. episódio, né? Que a gente também a gente já gravou ele, a gente bateu um pouquinho de papo sobre isso também, né? Bom, vamos pro próximo comentário. Comentário do episódio 52, nosso amigo Léo Carvalho, querido, tá sempre aí com a gente. Manda bala aí, Kate. Bom, vamos lá. Ele diz o seguinte: obrigada, abrindo aqui parênteses, e sinto muito, fechando parênteses, ao Paladino pela edição do cast. Nada. Anotei diversos jogos e peço que, por favor, acabem o podcast, pois não há mais espaço no meu backlog. Carinha chorando. Podia ser pior. Sobre as falas Podia ser pior, né? Podia ser no meu backlog, né, cara? Mas... mas sempre, né? Tem, cara. Isso é hoje sempre. em dia, Isso será eterno pra quem que gente. não tem esse problema hoje em dia? Eu. Pois é. E ainda tem gente que reclama de, porque o jogo foi adiado, não sei o que. Caralho, gente, tem tanta coisa pra jogar ainda, mas tudo bem, né? Bom, e continuando aqui o comentário sobre as falas skill and skills absurdas do Naga sobre DS, faço do editor as minhas palavras. E DS é Dark Souls que ele quer dizer nisso, tá? É verdade. Não confundir com o videogame Nintendo DS. E nem Death Stranding. Exato. Nossa, eu já ia confundir com DS, cara. É foda, né? É que nem falar que FF é Final Fantasy, a galera acha que é FIFA, aí é foda não também, é Free né? Fire? Caraca. Aí, tá vendo? Não é Fireman? Aí é coisa de jovem, né? Não é Fireman, aquele jogo de bombeiro no Nintendo? Um abraço pra galera aí que acompanha minha live. Bom, dando prosseguimento aqui, o comentário de alguém que tá comentando pela primeira vez, o João Vieira, lá no episódio 51. Manda bala aí, Kate. João Vieira, ele diz o seguinte: um bonequinho com o dedinho levantado e um óculosinho, né? Tipo, como se estivesse pedindo pra falar. Actually, Stray tem bastante fuga, puzzle, tira daqui, põe ali, descobrir senhas, etc. Stealth e até um tipo de combate limitado. Estou surpreso. E um gatinho. Uau! É isso, sobre Stray. Estou surpreso. Tá vendo? Stray até que é um jogo robusto, mas é tudo muito básico. É assim, é que tem que ter isso, senão não é um jogo, né? O foco dele tá na narrativa, no fim das contas, né? A proposta dele é a narrativa. E ser o Meowking Simulator lá. Mas, João, brigadão pelo comentário, cara, e continue comentando aí, se você não escutou nenhum outro episódio ainda, caiu de paraquedas nesse, volta lá, escuta os episódios, deixa comentário lá, que a gente vai dar uma olhada. Manda carta também pra gente, se você quiser falar de algum assunto de uma forma um pouco mais longa, que a gente pega pra ler, pega pra comentar e, se possível, pega pra te zoar também. Tudo certo. E fala também se você gostou de Stray, né? Que ele só falou sobre o jogo, mas queremos saber se você gostou de Stray e como foi sua experiência com o jogo, Não né? é verdade? Boa, manda aí também falando sobre isso. Bom, como aqui é caos, né, a gente tá falando fora de ordem. Vamos pro comentário do Jeff lá do episódio 55. Mais uma do Jeff, então. Ótimo episódio, galera. Dou destaque para, abre aspas aqui, o jogo do adolescentes, fecha aspas, onde a skin lendária Paikito, boa, foi liberada pra gente e o Diablo, que escuto falar desde a infância, mas sempre tive medo por razões óbvias. Medo cristão mais neurose dos anos 90, onde tudo te levava pro diabo ou pra drogas ou pra linha direta, boa. E nunca joguei. Hoje tenho curiosidade com esse gênero de jogo que acredito eu nunca ter jogado. Obrigado a todos por recomendações, né? Quem sabe nas férias eu poderia dar uma olhada. E de fato, isso daí é coisa do diabo mesmo, que você fica viciado e você não consegue mais sair dali.
Aí eu discordo, não é coisa do diabo, porque você tem que matar o diabo, portanto é coisa de cristão. Jesus Cristo aprova. Aí, tá vendo? Mais uma razão pra você jogar. Exatamente. Você tá lutando contra o mal, ponto. Inclusive, todo evangélico deveria jogar diabo. Ensina muita coisa. Boa sorte convencendo eles. Cara, eu só queria conseguir achar ele, né? Porque eu fiquei perdido depois lá do Homem Caveira lá, né? Vocês sabem da história, né? Eu achei, não foi uma experiência muito boa, não. Bom, dando continuidade aqui, indo pro nosso episódio 56, o nosso queridíssimo Léo comentou um pouquinho sobre sequências também. O que ele disse aí, Kate? Bom, ele diz o seguinte: não existe continuação mais desnecessária e burra que Overwatch 2. Atualizaram o jogo e marketearam como um novo por adicionar novos modos e algumas mudanças, e ainda não entregaram grande parte das promessas. E foi uma escolha tão sem sentido que os caras voltaram... Ó, ele colocou em caixa alta aqui, tá? Voltaram atrás e agora o jogo chama Overwatch. Sim, os caras meteram essa. Duvido algo que vença essa ideia genial da Blizzard. Cara, Teve o Diablo vender, Immortal, né? Acho que foi uma ideia tão bosta quanto só o a Diablo Blizzard manda uma Immortal. dessa. Não tem como, irmão. Ai, quem te viu, quem te Se vê. é pra enriquecer um pouquinho mais, né? Cara, só se algum dia eles lançarem agora o Overwatch 2. Isso é incrível. Tipo a Square, tá ligado? Cara, assim... Quer saber uma coisa pior que isso? Nintendo Switch. Eu ainda tenho uma ideia que foi um pouquinho mais bosta, que foi Guild of Wars, aí lançou o Guild of Wars 2, né, que são MMOs, e aí lançaram o Guild of War Reforged, eu acho que é Reforged, que é o remaster do primeiro MMO que eles pararam de atualizar porque, né, não tava valendo a pena. Aí eles lançaram um remaster de um MMO. Acho que não tem nada pior que isso, cara. Quanto mais pra frente, só vai pra trás, né? Tem a Atlus, né? Lançando várias versões de Persona. O Metaphor que Fantasio tem dessa. pagou o preço, né? Porque vendeu pouco exatamente por causa disso. É um jogo bom, mas como todo mundo tá acostumado a ter essas versões definitivas depois, tá todo mundo esperando sair a dele, se é que vai ter, pra comprar. Ainda no episódio 56, o nosso amigo Davi Marinho deixou um comentário lá também. Ele diz o seguinte: eu sempre achei válidas todas as sequências de games. Pra mim, elas são inversamente proporcionais às sequências nos filmes. Pra mim, um filme sempre vai se perdendo em suas sequências e os games melhoram, né, nas suas. Quando eu gosto de um jogo, acho excelente quando eles criam uma ou mais sequências. Abre aspas, big and better, fecha aspas. Gosto de dar um exemplo de XCOM 2, que foi muito melhor que um. PS, quero parabenizar aqui o repertório degenerativo do Paladino. Emotes aqui de risinho, risinho, risinho. Caralho, parecia o francês de Matrix xingando. Foi excelente mesmo, isso aí, cara. Cara, eu não lembro do que eu falei. Foi Jesus, quando. Porque eu A falei voz que. do Google, pô. Eu falei que não podia mais ter sequência de tá. Elder Scrolls porque a Bethesda vai estragar. Desculpa. Tá. Assim, e eu tava tranquilo, tá? Eu tava tranquilo. Aquilo foi tão bom que eu passei aquele áudio isolado pra minha esposa, ela já anotou algumas pra usar no dia a dia dela. Tem mais da onde veio, tá, ô Léo? Tem mais da onde veio. Vou aproveitar aqui e trazer um comentário que mandaram pra gente pelo Telegram. Alguns dos ouvintes têm acesso a nós por lá. Vamos lá, deixa eu só caçar aqui porque eu sou um animal e esqueci onde tá. Ah, tá. No episódio que a gente comentou sobre o preço dos consoles, né? Eu trouxe o preço do PlayStation 3 na época, que era $499 lá em 2006. E esqueci o nome da pessoa. O inesquecível... Guilherme Alves. Não é que... O Guilherme Alves, desculpa, Guilherme. Eu tava caçando seu nome aqui na mensagem e não tava achando. O Guilherme Alves me mandou essa mensagem no Telegram e até reforço o que eu falei pro Davi também. É legal que a gente comenta as coisas e o pessoal fica instigado e vai pesquisar. É muito maneiro isso. Ele foi no site do Banco Central, do Tesouro Americano, e o preço de lançamento do PlayStation 3 mais barato, que era o de 30 GB, corrigido pela inflação do dólar, seria equivalente hoje, na data que ele mandou, né?
a $825. Uma máquina caríssima. Ou seja, daria pra comprar um GTA 6 Sim. versão standard com esse preço aí, mano. É verdade. A PS3 saiu muito caro. Na Americanas era 7.999, né? Caralho. Quando saiu. Era tenso mesmo. Mas, cara, brigadão aí pelo comentário. E se você tá escutando esse programa, manda um e-mail pra gente também. Pega algum assunto que você curtiu, manda lá na nossa caixa de mensagens. Comenta aqui no Spotify também pra gente ler. E, enfim, tô felizão que você se deu esse trabalho de postar, de falar com a gente no Telegram. Brigadão mesmo. Espero que a gente continue alegrando as suas semanas aí, cara. Forte abraço aí pra você. E também, outro ouvinte que fez isso foi o Adriel, que o Lucas leu o e-mail dele. Mas ele mandou também pelo Telegram do nosso amigo Monge, que não tá aqui com a gente hoje. Mas ele mandou o seguinte comentário referente ao nosso episódio de PlayStation 2. Tive o PS2 quando era criança e não sabia praticamente nada como tudo funcionava. Botava o CD e jogava. E veio junto esse memory card, que tem 2 divisões para guardar o save. Na minha inocência, eu colocava no Player 2 para salvar no lado 2 e no Player 1 para salvar no lado 1. Obviamente que nunca deu certo. E um dia cliquei e perdi todos os meus saves, porque trocou para outra divisão. Chorei um monte na época, até ter a ideia de 1000 de QI, de apertar o botão e tudo se resolveu. Pô, que bom que não perdeu os saves, né? E sobre a câmera, tenho ela até hoje e funciona. Ganhei do meu padrinho que foi pro Paraguai na época. Eu me diverti muito que veio junto com esse jogo. E ele mandou uma foto desse memory card de 2 entradas com impressionantes 16 megabytes de armazenamento. E cara, brigadão, Adriel, por dividir essa história aí com a gente, cara. Obrigado por escutar, obrigado pelo e-mail, obrigado por isso aí. E assim, queria aproveitar esse finalzinho que a gente leu todos os comentários para encorajar você que tá escutando. Mandem comentários, mandem cartinhas, mandem depoimentos. A gente adora ler, adora comentar. E a gente gosta tanto que a gente tira um episódio só pra isso. A gente valoriza muito a audiência, o tempo de vocês. E, enfim, mandem aí os comentários que a gente pega pra ler. E quanto mais comentários forem chegando, com mais frequência a gente vai poder fazer isso. Isso ajuda também a transmitir a voz da poção aí, né? A voz do poção, digamos assim, para outros lugares, né? Para outras pessoas e tudo mais, né? Eu queria só fazer um comentário rápido que a gente sempre lê, fala sobre números aqui. Skyrim, o episódio de Skyrim, 320 pessoas ouviram o nosso episódio, cara. É surreal. Maluquíssimo. É surreal, tá? Surreal. Mais pessoas ouviram o nosso episódio de Skyrim do que o de Chrono Trigger, o que prova que Skyrim é melhor que Chrono Trigger também, né? De graça. Então, assim... Imagina quando a gente fizer o episódio de Sea of Stars, mano. Não, assim, eu tô esperando isso, porque quando a gente lançar o de Sea of Stars, a gente vai passar o Jovem Nerd daí. Tá? Aí... Caralho! Assim... E, cara, os nossos episódios estão aí em média mais de 100 pessoas ouvindo, cara. Então, assim, se cada uma dessas pessoas... Cara, deixa mandasse um R$10 emoji... pra mim, sacanagem. Pô, cara, digita um pontinho nos comentários, cara. Deixa cara, muito bom o EP. Qualquer coisa rapidinha, cara, só pra gente ter mais pessoas ouvindo. Isso ajuda, cara. Isso é muito bom. De novo, a gente não tem publicidade... A gente não fica aqui fazendo propaganda de Free Fire, de não sei o que. Fale por vocês, eu faço. Lá. A gente não faz propaganda, a gente não tem coisa de apoio, de ouvinte. A gente tá aqui só pra se divertir mesmo e fazer caos, entendeu? E dá trabalho editar, dá trabalho vir aqui pra gravar. Cara, a gente gravou ontem e tá gravando outro episódio hoje, entendeu? Então, fortalece aí. É só por isso, fortalece aí, tá? É isso que a gente quer. Deixamos por final pra ler sobre um episódio especial pra gente, ler os comentários desse episódio, que é o episódio 50, que foi quando nós oficialmente fizemos 1 ano de podcast. E eu queria dar uma passada no que o pessoal comentou lá, deixar aqui pro finalzinho do programa, porque são vocês que fazem isso acontecer, no fim das contas. E muito obrigado já de antemão por ajudar
a gente a fazer isso aqui acontecer toda semana. Vamos lá. Primeiro comentário aqui, o comentário do nosso querido Léo Carvalho. Queria agradecer aos amigos pela dedicação ao podcast e até me sinto feliz de se considerar amigo dos participantes. De me considerar, perdão, amigo dos participantes. A qualidade só aumenta e espero que continuem sempre a crescer e continuar esse projeto do coração, assim como vocês fazem. Desculpa. Um beijo e abraço a todos. Até pro Paquito, que não aceitaria meus abraços. Sem meme, adoro vocês, rapaziada. Mas eu até respondi pra ele, ó, tô tão feliz pelo 1 ano de programa que eu abriria essa sessão e te daria um abraço. Brigadão por tudo, meu parça. Seguindo aqui o próximo comentário do nosso grande escriba Davi Marinho. Primeiro de tudo, parabéns, galera, vocês merecem. 50 episódios é um grande marco. Lembrando que mais 70% dos podcasts não chegam ao 10º episódio. Estamos juntos nessa caminhada e segundo, eu não destilei elogios a Kate na carta, mas quero dizer aqui que eu descobri vocês pelo Galinha, mas comecei a dar o play mesmo porque vi que tinha um episódio com a Kate. E se a Kate tá aqui é porque esses caras têm algo especial. E não é que tinham mesmo? Grande abraço, meus amigos, tudo de bom. Kate, o que você tem a dizer sobre esse comentário? Queridíssimo Davi, muito obrigada pelo carinho. Eu sempre fico muito feliz com os ouvintes lá do Gamer como a gente, principalmente com o Davi, que o Davi, ele é assíduo lá com a gente, sempre que a gente tá em live também, ele vai lá, ele participa. Mas fico muito feliz, Davi, poxa, que bom. Eu espero que eu não esteja te decepcionando. que continue aqui falando de videogames com a mesma qualidade que eu tento fazer lá com os meninos também. Mas fico muito feliz. Obrigado, Davi. Obrigadão, Davi. Todos nós ficamos muito felizes com seus comentários aí. O próximo comentário do Jordano Parisotto, grande noivo do Eric. E aí, pessoal, passando aqui para parabenizar oficialmente o grupo todo. Sempre falo ao Eric que vocês têm uma sinergia incrível e que apesar de não conseguir acompanhar sempre o podcast, várias vezes eu escuto vocês ao vivo e é uma sinergia incrível. Vocês evoluíram muito. Gostei muito de recordar que o Eric começou sem sequer um microfone. Tenho muito orgulho de vocês estarem firmes e fortes até hoje. E confesso, esse é o primeiro EP que eu escuto a Kate e ela é demais. Me diverti muito. Aí, angariando mais fãs pra Kate, né, Kate? Não, o Gil gosta muito dela. Muito obrigada. Kate, comenta comigo aqui pro caraca, não, ela é incrível, cara, e concordo. Pô, esses dias, inclusive, que o Eric tem 2 Instagram, né? Que eu acho que eu já reparei que ele tem 2 Instagram. Que ele me seguiu lá e eu falei, nossa, mas quem que é essa pessoa? Aí eu lembrei, alquimista, tá, beleza. Aí eu vi lá o Gil, e cara, o Gil, ele faz enfermagem, né? Eu fiquei super feliz, que da hora, velho. Que bom. Precisamos de mais pessoas para cuidados, assim. Maneiro, Gil, obrigada, viu, pelo carinho. Gil, beijão, amor. Tá aqui do meu lado ele. Comentário do Jeff Silvers, nosso grande amigo metaleiro. Parabéns pelo 1 aninho de causa e camisa de força. ênfase na camisa de força que só tem maluco aqui. Que venham muitos outros EPs e que o projeto frutifique bastante. Convidados, pautas, diversão e quem sabe patrocínios. Enfim, parabéns, povo. Vocês são todos muito bons e me divertem até nos episódios de temas que não me interessariam. Pô, e parênteses aqui, que bom que a gente tá nesse patamar. Sim. Jeff. Não importa o tema, ele clica porque é a gente, sabe? Ou é porque o tema é bom também, né? E aí não tem como ficar ruim a conversa. Não, assim, piadas autodepreciativas à parte, muito obrigado, Jeff. Muito foda ler isso, cara. De novo, obrigado, tá? Muito bom saber essas coisas, cara. Muito bom saber mesmo. Vocês me acompanham sempre nos bons e maus dias, na ida e na volta do serviço. De certa forma, me sinto parte desse hospício. Abração em cada um de vocês. Que a lista de games seja forte, seja farta e a jogatina boa. Valeu, Jeff. Também curto muito essa taverna hospício aqui. O Marcelo Guaxinim comentou aqui também. Primeiro comentário dele. Marcelo, pode comentar em mais episódios aí, fique à vontade. Feliz aniversário, que muitos anos venham a seguir.
Cara, é doideira Obrigadão, imaginar que algum dia o Marcelo Guaxinim estaria me ouvindo, cara. Eu ouço esse cara há um tempão, que ele é um podcast gigantesco de RPG, tá ligado? Ele é um Dungeon Master, assim, incrível. E foi uma surpresa, eu falei, caraca, o Marcelo Guaxinim tá mandando feliz aniversário pra gente, cara. Eu fiquei choquito no dia. Inclusive, convido aí vocês a ouvirem, porque ele faz one shot, que é, no caso, uma partida de RPG de mesa, né? Com uma edição muito boa. Cara, a edição desse cara, a sonoplastia é absurda. Eu queria muito divertido um dia... também. Cara, eu queria muito chegar um dia em 1% do que esse cara faz, tá? E convido vocês a ouvirem, cara. Eu também escuto ele e é surreal de bom, cara. Muito obrigado, é muito maneirinho, que geralmente as histórias são muito leves, né? São one-shots, assim, levezinhos, assim, tipo, bem simplinho de começo ao fim. O sistema deles de RPG é bem simples também de jogar. Então, cara, é muito divertido, tanto de ouvir quanto de jogar também, cara. Então é loucura, cara. Recomendo aí, pessoal, aí do RP Guacha. Incrível mesmo. Caraca, brigadão, Marcelo, de verdade, cara. Espero que a gente continue se divertindo aí com o nosso caos. E por último, mas não menos importante, o comentário do nosso amigo que tá sempre aí com a gente, o Odair. Esse começo com o cut dos episódios é bom demais. E aqui até elogiar o nosso editor, não acostuma não, tá, Lucas? Mas ficou muito bom mesmo o corte do comecinho com as aberturas. Deu uma nostalgia. Não tem como eu acostumar, porque é raro alguém me elogiar. Então é isso aí. Nossa senhora. Cara, só amor e respeito aqui. Obrigado, né? Eu quis meio que mostrar como começou e como que tá atualmente. Se vocês perceberem, cada participante tem uma fala ali. O Eric com aquele microfone maravilhoso. Desculpa. Com aquilo que ele achava que era o microfone. Né? E fazendo isso, eu lembrei de uma... Eu descobri uma coisa que eu não sabia. Eu já fui host de um episódio. Sério? Eu sou um host do episódio 3. Eu sou um host tão bom que o meu host durou, sei lá, 5 minutos. Eu fiz a abertura e virou um caos completo, porque eu não sei ser host. Caraca, nem lembrava disso. Eu também não. Mas que verdade, bom. Velho. Agradeço. Eu sinceramente eu adoro editar esses episódios porque eu exerço a minha imaginação assim ao máximo, cara. Eu agradeço mesmo os elogios. E foi legal de escutar também que, por mais que seja só um ano, né, bate uma nostalgia de alguma forma, mas eu reparei que eu faço esse bom dia, boa tarde, boa noite desde o primeiro episódio. Eu nem lembrava que eu fazia lá atrás. Pra mim é uma coisa que eu tinha começado recente. E não, minha memória de peixe me traindo. Eu faço isso desde o primeiríssimo episódio. Mas queria aproveitar e falar também do nosso... Passou alguém com uma carroça aqui. Não, primeiro é o cortador de grama. Aí depois é um trator. Aí agora... Dá pra fazer um compilation só dos barulhos me interrompendo. Essa tua cidade é bem agitada, né, Paquita? O nome da cidade tinha que ser Derrota e não Vitória, pelo visto. Né? Beleza. Mas, enfim, queria comentar um pouco também. Nosso amigo Monge não tá aqui, mas, cara, nesse último ano aí de podcast, a gente nota como que ele tá diferente também. É verdade, cara. Nossa senhora. Já comentei, o Paulo melhorou muito, assim, a maneira que ele falava, ele era muito envergonhado, né? E o Paulo é um cara extremamente inteligente, muito bem informado, cara, e que sabe fazer umas frases assim que puta. E um cara extremamente engraçado também, cara. O cara quebra nós tudo direto, cara. Olha, lendo aqui, 666, um tapa nas orelhas, né? Sempre quebra. Parabéns, Paulo, te adoro. Continua gravando com nós pro resto da vida, cara. Isso aí. Entre as frases quebradoras do Paulo, as piadas ruins do Eric, a gente tá bem servido de momentos bizarros. E que venham muito mais, cada vez mais memes internos aí do Poção, que a galera acompanha e comenta ainda, cara. Isso que é o mais doido, cara. Cada um aqui consegue contribuir de alguma forma pro Poção, e isso que eu acho muito legal. Ninguém aqui fica encostado um no outro, ou sobrando. Não, cada um fortalece o podcast de uma maneira, cara. E isso é muito bom. Eu fico muito feliz com isso. Então é isso, galera. Mais um episódio, mais leituras de comentários, de cartas e tudo mais.
gostaria de reforçar mais uma vez. Mandem os e-mails, comentem, a gente vai adorar pegar para ler aqui. Talvez a gente não leia todos, mas aqui no programa, né? Mas sabe que a gente tá assim vendo tudo que vocês estão comentando. Muito obrigado por quem deixa, nem que seja uma frase lá. Isso ajuda a divulgar o podcast. Mas, seguindo aqui pro encerramento, não se esqueçam, obviamente, de comentar nesse episódio. Diz aí o que vocês estão achando desse hospício, o que vocês estão achando do nosso pequeno caos aqui na taverna. Não se esqueça de avaliar esse episódio, diz pra gente quantas estrelinhas esse caos tá valendo. Se você já avaliou, espalhe a palavra do caos pros seus amigos, passe esse episódio adiante, bota no status do WhatsApp, enfim, faz o que você pode pra divulgar a nossa humilde taverna aqui, a gente vai ficar muito agradecido. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, a gente vai colocar o Linktree aqui na descrição pra você ter acesso a tudo. E se você quiser um pouco mais do caos do Poção ou dos seus integrantes, o nosso amigo Alquimista tá fazendo live. Faz o seu jabá aí, Eric. Então, galera, continua aí firme e forte, toda terça e quinta-feira, às 7h30 da noite, até às 10h30 no máximo, mais ou menos, das 10 às 10h30. Estamos aí fazendo lives, zeramos já Portal em live, em uma sentada só. Estamos pra zerar aí Donkey Kong Country, a trilogia inteira, exceto um que já foi também. Então, pô, tá maravilhoso, tá muito legal. Pô, a galera aqui do podcast aparece lá direto também, Adriel, Schneider tá em todas as lives também. Então, cara, é maravilhoso, vocês são incríveis e fica aí o convite pra quem não participou até agora na twitch.tv/Alquimista Eric, gente. Um abração e obrigado por todo mundo que já segue lá. Valeu, Eric. E pra você que quer escutar um pouco mais da nossa arqueira Brucutu, onde que o pessoal pode te encontrar, Kate? Você chegou um pouquinho depois aí na gravação? Bom, tô lá no Gamer Como a Gente, com os meninos, falando de videogames, veja só você. Notícias de videogames, o que a gente tá jogando, e às vezes até programas focados em um jogo só, né? Mas normalmente quando a gente foca algum programa num jogo só, é jogos mais antigos aí, né? Pra galera. Mas é isso. Tô lá e estou aqui também, né? Então, bora deixar os seus recadinhos e mandar as suas cartinhas, principalmente aqui, né? Porque o Paquito, às vezes, ele perde as cartas, mas quando acha, a gente sempre lê. Obrigado, eu acho. Enfim, galera, não se esqueça também que o nosso monge está upando os episódios lá no YouTube. Se é a sua plataforma de preferência, escuta a gente por lá, deixa o like, deixa um comentário lá também pra gente pegar pra ler. E no mais, a gente vai ficando por aqui. Uma excelente semana pra todos vocês. Joguem muito videogame, divirtam-se. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijão pra todos vocês. Tchau, tchau. Valeu, galera. Até semana que vem. Muito obrigado aí pelos comentários. E, por favor, comentem. Tchau. Valeu, galera. Um beijão no coração de cada um que está ouvindo. E até a próxima. Valeu. Beijo, abraço e... Eu ia falar pirateia Nintendo, não vou falar isso não. Beijo, abraço, até a próxima. Não quero ser presa. É tudo ironia, é meme, gente. Tudo ironia. Isso. Só deixa eu ler uma coisa que eu acabei de ver aqui. Eu quase caí em um buraco depressivo, mas como eu tô muito gordo, eu não coube. Caralho. Tchau, gente. Este episódio foi editado pelo Paladino Lucas. Não se esqueça de jogar mais videogame, sempre.